Boa tarde, professor. Nosso grupo é composto pela Sibeli, eu, Cília, o Marcos e o Cartier. Bom, a gente fez um sistema de monitoramento de órgãos. E quais são as características principais do nosso sistema? Ele vai monitorar a temperatura. Caso a temperatura estiver muito alta, ele vai liberar o sensor. E vai ter o monitoramento da umidade do solo, né? Caso tiver muito quente, tiver faltando, aí ele vai acionar e aí vai, por exemplo, regar as plantas. Agora, eu, Cartier, vou falar aqui as partes que compõem esse sistema, né? Ele é composto, primeiramente, a gente pode ver aqui no canto esquerdo, é composto por um Arduino Uno, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica e que, na prática, é formado de uma placa eletrônica expansível que pode ser utilizada no desenvolvimento de protótipos. Né? Dá para usar a inteligência em qualquer coisa e controlar remotamente. Aí nós temos também, mais embaixo, um painel LCD, né, que é bem conhecido, e esse é daqueles mais simples, né, que é uma tecnologia que usa cristais líquidos e polarizadores de luz para formar imagens. Além disso, tem dois sensores, um sensor de temperatura, que é do próprio Arduino, que ele usa diodos como princípio para medir a temperatura e funciona da seguinte forma: conforme os graus mudam, a tensão se altera a uma taxa conhecida de 10 MV. E também tem um sensor de umidade, que funciona com dois eletrodos para conduzir a corrente elétrica pelo solo, fazendo a leitura da umidade relativa em comparação com a resistência, porque a água diminui a resistência, enquanto o solo seco conduz com mais dificuldade. E depois disso nós temos o motor, que representa a bomba de irrigação, além do piezo, que o piezo é um componente que possui a capacidade de gerar sinais elétricos através da pressão sobre microcristais, ou seja, ele converte energia de pressão ou vibração em energia elétrica. Indo para o código, a gente tem algumas configurações gerais, definições de constantes, como, por exemplo, a linha 8 e 9, que fazem a exclusão de alguns protocolos universais e exóticos que vão ajudar a poupar espaço de memória. Na linha 11, a gente inclui uma biblioteca que permite o controle do dispositivo do display LCD. E para a linha 14, a gente faz, no caso, a associação dos pinos do Arduino que vão ser usados para controlar o display LCD. Tem o terra, a alimentação e alguns outros sinais. A função de setup, ela vai ser chamada para inicializar a comunicação serial, definindo a taxa de transmissão de 115.200 bits por segundo, como se fosse um clock de um processador. Na linha 21, a gente inicia o display LCD com 16 colunas e 2 linhas, que no caso é o máximo que o nosso display LCD vai suportar. Depois, a gente tem as configurações dos pinos, como dispositivos de entrada e saída. No caso, os analógicos vão funcionar para o envio de temperatura e de umidade. E os digitais, o 10 e o 6, é o piezo e o motor, respectivamente. A linha 29, ela só funciona por questão estética, a gente desativa a exibição do cursor no display. A função loop, inicialmente, vai definir as variáveis umidade e temperatura. Na umidade, a gente só vai receber o pino analógico A2. E a temperatura também, a gente fez uma função separada, só porque tem algumas conversões. Então, a gente vai fazer conversão de tensão, aproximação, converter para Celsius e retornar isso em float. Continuando aqui na função loop, nós setamos o cursor, porque quando nós vamos escrever no LCD, a gente tem que primeiro dizer onde que a gente vai escrever, porque o cursor pode estar em qualquer lugar desse LCD, ele pode estar em qualquer coluna, em qualquer linha. Então, só por garantia, a gente coloca o cursor na primeira linha, na primeira coluna, que aqui está com 0 indexado, e a gente printa a temperatura, que está vindo um valor float, que é com 2 casas decimais. E ele também coloca, após esse número, ele dá um espaço, coloca o C de Celsius e limpa o espaço à frente, porque ele pode estar com algum caractere que a gente escreveu anteriormente.
E a gente seta o cursor novamente para a linha de baixo, na posição 0, na coluna 0, na linha 1. E nós fazemos uma comparação da temperatura. Se essa temperatura que a gente está recebendo do sensor de temperatura estiver sendo maior ou igual a 25 graus, nós acionamos o piezo, que é o sinal sonoro. Se não, se esse valor for abaixo de 25, nós desligamos esse piezo. E aqui abaixo nós comparamos. Se a umidade estiver abaixo desse valor aqui, porque o sensor de umidade, ele envia valores por ordem de 0 a 872. E nós colocamos esse valor aqui, que é ali meio que um terço do valor que ele está mandando. Então, quando o sensor de temperatura tiver quando o sensor de umidade estiver detectando pouca umidade, ele vai printar no LCD que está irrigando. Lembrando que ele está printando na segunda linha, que aqui está com 0 indexado. E juntamente com isso, ele vai ligar o motor. O motor representa a irrigação. Isso quer dizer que ele está irrigando e ele ligou o motor para justamente irrigar. O motor é só uma representação da irrigação. Caso contrário, ou seja, caso tiver uma umidade ok, ele vai desligar esse motor e aqui ele vai colocar alta umidade em vez de irrigando. E aqui nós temos um delay de 10 milissegundos que é para o Tinkercad, é questão do próprio simulador. Porque se não tivesse delay, a simulação ia ficar muito lenta. E indo aqui para a demonstração, inicializando o circuito. Quando o circuito inicia, o sensor já inicia com 25 graus. Isso quer dizer que ele vai acionar o piezo, indicando que está com muito calor. Então, aqui está com menos 9 graus, está uma temperatura ok. Mas quando a gente vai colocar aqui no 20, 25, ele liga o piezo. Aqui está com alta umidade, ou seja, o motor está desligado, não está irrigando. Se a gente diminuir essa umidade, ele vai estar irrigando e ele liga o motor, indicando que está sendo feita a irrigação. É isso, professor. O trabalho foi esse e muito obrigado.